E aí, meu amigo e minha amiga do universo físico, aqui é o Lucas do Universo Discreto para mais um vídeo. E nesse vídeo vamos dar continuidade ao vídeo que eu tratei de trigonometria com Python. O vídeo anterior eu só falei da teoria, peguei o quadro, mostrei as funções. E nesse aqui eu já queria meter a mão na massa e é isso que vamos fazer agora. Eu estou abrindo aqui o Google Colab, eu acabei de abrir uma tela nova aqui, um notebook, né, que a gente chama novo aqui para programar. E em cima dele aqui, o que vamos fazer? Vocês devem lembrar que eu fiz alguns, eu montei os eixos cartesianos, fiz o círculo trigonométrico no vídeo passado. E se a gente gerasse aquilo com Python, porque vamos supor que quando der um determinado ângulo, eu tenho dúvida de qual que vai ser o x, qual que vai ser o y, como é que vai ser a imagem mesmo do triângulo no círculo trigonométrico e tudo mais. Então vamos fazer aqui porque o Python acaba sendo um bom parceiro nessas horas. Ele pode gerar o que a gente precisa saber, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é importar as bibliotecas. Import matplotlib.pyplot. É importante, pessoal, a gente lembrar que a gente não precisa importar a biblioteca inteira quando a gente só precisa de um pedaço dela ou de um módulo dela. A matplotlib ela tem muitas coisas para gerar gráficos e tudo mais, e ela tem um módulo especial que é só o plot, é só gerar gráficos diversos. E é ele que eu estou importando quando eu chamo a matplotlib.pyplot. A pyplot é um submódulo da parte maior que é a matplotlib como um todo. E para eu não ter que escrever, sempre que eu for usar coisas dela no nosso código, eu tenho que me referir a ela. E para eu não digitar matplotlib.pyplot.ppp, enfim, usar um nome mais simples, eu uso o ESPLT, pois aí na hora que eu quiser usar a pyplot da matplotlib, eu só me refiro a ela como PLT, foi isso que eu fiz aí. E outra biblioteca que eu vou precisar é a math, né, que justamente implementa funções básicas de matemática e dentre elas o seno e o cosseno. E eu preciso inserir essa linha aqui, ó, matplotlib inline, só para eu gerar imagens dos meus gráficos dentro desse ambiente aqui que é o Google Colab, que eu vou deixar o link na descrição do Google Colab, caso você não conheça ele direitinho. Né? Com ele, dentre várias coisas, dá para programar Python dentro das células dele, que é o que eu estou fazendo aqui agora. Aí eu vou criar aqui uma nova célula de código. É sempre bom você deixar cada retângulozinho desse com código a uma célula. É bom você separar cada célula com coisas parecidas, coisas que realizam algo em comum. Por exemplo, aqui eu só adicionei bibliotecas no meu programa, só importei. Então, eu deixo só os imports aqui separados e quando eu quiser executar eles, eu aperto aqui. E eu executo, olha lá, executou tudo certinho. Ah, uma coisa que é importante, renomear aqui, né? Ao invés de chamar um title, sem título, eu vou chamar aqui de círculo trigonométrico, melhor, né? Então isso pode ser o nome do nosso arquivo, círculo trigonométrico IPython, notebook. E aí agora vamos começar a pensar aqui no que a gente vai fazer. A gente pode começar a elaborar aqui uma função que vai ser responsável por gerar os nossos gráficos, né? Então, eu vou criar uma função aqui, chamar de plot unit circle. Por enquanto eu vou deixar sem parâmetro nenhum, mas eu vou ter que passar alguns parâmetros ali. E aqui o que eu vou fazer? Agora eu vou usar uma função dentro da matplotlib, que é a função subplots. Eu não sei se precisava ser exatamente a subplots, não. Mas com a subplots, o que você consegue fazer? Você consegue produzir uma figura e vários plots diferentes, né? E vamos entender um pouco melhor, né? O plot seria a areazinha onde você vai desenhar o seu gráfico, e isso vai ser embutido numa figura, que depois vai ser a imagem efetivamente que você vai enxergar. E justamente
nós vamos trabalhar com... vamos gerar vários gráficos diferentes. Então, a gente vai ter uma série de plots. Então, a subplots atende isso que a gente precisa fazer, gerar vários gráficos diferentes. A subplots, ela retorna duas coisinhas, duas estruturas de dados que a gente vai usar. Uma é a figura em si. Eu vou testar uma coisa assim. Eu vi aqui que tem as subplots, que são vários plots diferentes, e tem a subplot, que é um plot só. Como a gente vai usar um plot por vez, eu acho que a subplot atende. Se não atender, a gente troca para os subplots. Da subplot, uma coisa que a gente vai precisar, uma coisa que ela retorna é os eixos. A subplot sozinha não retorna a figura, igual eu estava mostrando antes, mas não tem problema porque acaba que a gente não vai precisar modificar essa figura. Mas os eixos sim. É por aquele objeto AX que a subplot retorna que eu vou definir o que eu vou desenhar nos eixos cartesianos x, y. Então, eu vou até chamar de axis aqui, eixo. Acho que é importante. Aí até para a gente testar, vou fazer o seguinte. Eu vou chamar aqui o PLT Title, que basicamente coloca um título no alto ali do meu gráfico para registrar o que eu estou fazendo. Então eu vou colocar aqui círculo trigonométrico, que é o título, é o gráfico que eu estou gerando. E o PLT Show, que exibe na tela esse plot. Vamos ver se isso aqui do jeito que tá funcionando. Beleza, rodou, né? Aí aqui embaixo, eu vou adicionar um texto aqui, e eu vou chamar aqui de renderização de círculo trigonométrico unitário, né? Botar o asterisco ali antes para ficar com esse título. Isso é uma coisa, eu já até falei isso em outros vídeos, mas é uma coisa que eu acho legal aqui nesse ambiente de notebook, do Jupyter, Google Colab, é que você pode intercalar texto com o código, que aí você pode explicar alguma coisa em cima, botar uma figura, né? Existe uma linguagem que você usa para definir o que vai aparecer nessa célulazinha de texto, que é uma linguagem que chama Markdown. É o Markdown, por exemplo, que define que esse jogo da velha aqui antes faz o título ficar grandão. Se eu colocar 2 aqui, por exemplo, o título já fica menor. Então é como se fosse título, subtítulo, subsubtítulo e por aí vai. Eu não sei se deu para ver, na hora que você passa o mouse aqui para inserir uma nova célula, você pode escolher se a célula é de código ou de texto. Essa aqui é de texto, né? Mas beleza, essa aqui de baixo é de código. O que eu vou fazer? Eu vou chamar esse método plot unit circle, vou rodar só para ver se aparece o plot. Olha lá, apareceu sem nada dentro, obviamente, pois eu não defini nada dos meus eixos. A única coisa que eu fiz é criar o subplot vazio, botar o título círculo trigonométrico aqui em cima e botar o PLT Show. Até uma coisa que eu acho bom a gente fazer, não precisa nem estar dentro da função, creio eu, porque senão vai ficar chamando toda hora sem necessidade, que é o PLT chamar Style Use, que aí vai definir o estilo visual, as cores e tal que os meus gráficos aqui da Matplotlib vão ter. E aí eu vou usar o default. Eu acho que esse aqui não é o default não sei. Talvez seja o default mesmo. Não é o default não. Tá vendo que agora ficou bem melhor. O título ficou envolvido nesse fundo branco. Assim tá bem melhor de ver. Então a gente usa o default aqui, que acho que para esse exemplo aqui é o mais apropriado. E agora vamos melhorar, né? Vamos fazer o seguinte, vamos definir os eixos agora, pois o nosso círculo trigonométrico aqui ele vai ter que ter eixo. Não sei também se é a melhor forma não, mas nesse objeto eixos existe uma função, AXHline, deixa eu ver se é isso mesmo. Não apareceu aqui a sugestão não, mas esse método AXHline, o que ele faz? Ela insere uma linha, basicamente insere uma reta, né? Porque ela é infinita e tal ao longo de todo o meu plot, do meu gráfico. O que é perfeito, pois esse AXHline insere uma linha horizontal, né? O H ali é de horizontal, no AX que é o meu eixo. Então eu vou inserir uma linha horizontal ali que vai ser o meu eixo X. Aí deixa eu ver, aí eu vou definir em que posição que ele vai estar. Aliás,
eu vou definir em que posição que ele vai estar. Ele vai estar definido exatamente no meu y igual a 0. Faz sentido, né? Pois justamente na posição y igual a 0 que você vai ter a reta infinita que define o meu eixo x, né? O meu eixo não vai estar acima do y igual a 0 nem abaixo, vai estar exatamente ali. Então, eu vou definir aqui que o meu y vai ser igual a 0. Deixa eu ver se colocar isso já aparece. Ah tá, eu tenho que apertar aqui na função para modificar e aqui embaixo na chamada para efetivamente aparecer. Ela até apareceu, só que ficou um pouco embolado por conta da posição da câmera do meu plot ali. Bom, então além desse eixo horizontal ali que vai ser o meu eixo x, né, eu vou até botar uns comentários, né? Cria plot. Nesse trecho aqui eu vou configurar os meus eixos e esse último aqui renderiza o gráfico propriamente dito. Então, da mesma forma que eu vou definir o meu eixo x, eu vou chamar aqui embaixo para inserir uma linha vertical na posição x igual a 0, pois faz sentido, né? Na posição x igual a 0 você vai ter aquela reta infinita que vai definir o eixo y, tanto para cima quanto para baixo, né? Faz todo sentido. E aí, só rodar de novo. Não está dando para ver por conta da posição da câmera do plot, então vamos ajustar isso agora. A gente ajusta a câmera entre aspas, chamando o submódulo PLT mesmo, mas definindo os limites de x e y. O que significa... Opa, ali apareceu. O que significa aquele x', esse método x'? Ele vai definir qual que vão ser os limites do meu plot e, consequentemente, os limites da minha câmera. Então, por exemplo, se eu colocar menos 10.0 aqui e 10.0 aqui, eu estou definindo que o meu plot, a minha câmera, consequentemente, no lado esquerdo dela, ela vai começar na posição x igual a menos 10 e vai terminar na posição x igual a 10. Né? Vou até rodar para ver se isso está certinho. Ah lá, até deu certinho. Ah lá, como vocês podem ver aqui no gráfico, ela começa exatamente aqui no x igual a menos 10 e termina no x igual a 10 aqui. Vocês podem ver esse azulzinho aqui, que é o eixo y. Mas eu defini os limites da minha câmera, do meu plot em relação a x. Eu tenho que fazer o mesmo para y. Então eu vou chamar y' ali, que vai definir agora que o meu plot vai começar no y igual a menos 10 e termina no y igual a 10. Vamos rodar aqui só para ter certeza e vamos rodar aqui. Ah lá, tá vendo? Esse cara que ficou aqui em azul aqui são os meus eixos. Dá até para eu trocar a cor se eu quiser, mas por enquanto eu vou deixar azul. Se ficar esquisito, eu troco a cor. Não que seja difícil mudar a cor, tá? É só você vir aqui, por exemplo, no H-Line aqui, chamar o parâmetro Color, pelo menos eu acho que é Color mesmo, e aí você escolhe a cor. Você pode colocar o nome dela em inglês, por exemplo, Red. Aí eu vou escrever ali Red, rodar. Ah lá, tá vendo? O meu eixo X ficou vermelho. Não sei se é essa cor que eu quero, não. Eu só estou mostrando para vocês que isso é possível. Vou deixar vermelho por enquanto. Se ficar muito estranho, se ficar colorido demais, né, vou botar os dois eixos como vermelho. Se ficar muito esquisito, eu mudo a cor deles. Né, isso é fácil de fazer. Então eu vou colocar aqui limites do meu gráfico. Aí fica tudo comentado bonitinho para vocês consultarem o código depois. Uma coisa que é um outro detalhe que eu acho que para esse contexto aqui de círculo trigonométrico vai ajudar é eu definir uma grade que justamente vai pontilhar todo o meu plot para eu conseguir enxergar melhor as posições. Como é que eu faço isso? No objeto Axis, eu procuro o atributo Grid. O Grid é um método, né, que você passa verdadeiro ou falso para ele. Se esse método, né, esse cara aqui, o Grid, ele recebe verdadeiro, então você vai pontilhar o gráfico e vai conseguir enxergar melhor as coisas do seu eixo aí. Vamos rodar aqui só para ver
como é que fica? Ah lá, tá vendo? Você deixa ele marcado em vários quadradinhos, né? Como se fosse um pontilhado, que aí ajuda a enxergar melhor algumas posições. Aí vamos fazer uma coisa importante agora, que é justamente criar o meu círculo trigonométrico, né? Vamos fazer o círculo trigonométrico aparecer. Para eu fazer isso, no meu plot, eu vou chamar o método, o construtor, na verdade, circle. Quando você invoca esse construtor circle, você está criando um objeto círculo, que aí você pode plotar e gerar ali. Aí você tem que definir algumas informações desse círculo. O primeiro é o centro dele. Se eu não me engano, esse primeiro parâmetro aqui é o centro dele. A gente até confere isso aqui agora mesmo. Faz sentido que o centro esteja exatamente aqui na origem do meu sistema cartesiano aqui, dos meus eixos cartesianos. Eu preciso definir o raio dele também, que é o parâmetro radius. Como é um círculo trigonométrico unitário, o raio desse círculo obrigatoriamente tem que ser 1. Então, eu vou passar ali 1.0. Isso é o mínimo que eu preciso para definir o círculo. Aí, esse cara que vai ser retornado, esse construtor aqui vai ser chamado e vai guardar o círculo nessa variável aqui, nesse C. E aí, eu tenho que adicionar esse círculo C no meu eixo. Então, eu vou chamar ali o meu eixo. Então, eu vou chamar aqui o método addArtist. addArtist. Basicamente, a Matplotlib ela tem um objeto que seria o artist. Basicamente, seria uma figura, algum desenho, coisa do tipo. E o círculo é um artist. Então, eu vou adicionar esse cara aqui. Adicionando esse círculo... passando ele como parâmetro para o método addArtist, a gente adiciona ele naquele eixo. Então, esse círculo vai passar a aparecer aqui se tiver tudo certo. Vamos testar aqui. Olha lá, apareceu. Né? Ainda não está do jeito que a gente quer, mas pelo menos o círculo está lá. Uma coisa logo de cara que a gente pode fazer aqui para melhorar é dar um zoom aqui, porque sendo um círculo unitário, a gente tem que olhar ele bem de pertinho. Então, ao invés dos limites do meu eixo serem x igual a menos 10 e 10, eu posso colocar, por exemplo, menos 1.1 e 1.1 aqui, porque se eu colocar menos 1.0 e 1, digamos que os lados do meu círculo vão estar muito próximos dos limites aí dessa câmera. Então, eu dou uma distanciazinha com esse menos 1.1, né, dá tipo uma folguinha de 0,1, né, dessa unidade aí. Vamos rodar só para ver se fica bom assim. Ah lá, ficou bom, tá vendo? Dá essa distanciazinha aqui, que é o que eu estou falando aqui com vocês. Essa distância e essa também. Uma coisa que a gente pode fazer aqui bem importante também é não fazer um círculo todo azul, né? Vamos fazer um círculo que tem aquele perímetro, aquela borda, e nada dentro, ele não vai estar preenchido. Para a gente fazer isso, no construtor desse círculo, a gente vai adicionar um parâmetro que chama FaceColor e vamos colocar ali None assim. Ao fazer isso, a gente está dizendo que aquela face, aquela parte de dentro preenchida, não vai ter nada, que é o que a gente quer. Tá, realmente não apareceu, mas a gente tem que definir uma cor para o perímetro, para aquela borda, senão não vai aparecer nada. Para isso, a gente vai ter que definir uma cor para essa aresta, né? Uma cor que define a borda desse meu círculo, e aí eu acho que a gente pode colocar black. Né? Vai ser uma borda preta, assim, bem tradicional. Deixa eu ver se vai dar certo. Ah lá, deu certo. A gente está vendo ali bonitinho as arestas aí que definem esse círculo. Legal, já tem nosso círculo unitário aí definido. Vamos então agora, de uma maneira genérica, definir o nosso triângulo. Né? Como eu falei no outro vídeo, o nosso triângulo aí é um triângulo retângulo, né? Ele vai ter aquele ângulo reto ali de 90 graus e ele vai ter 3 lados, que vai ser hipotenusa, cateto adjacente e cateto oposto. Vamos criar um triângulo genérico aqui por enquanto, e depois
usar a função seno e cosseno para definir certo os lados dele, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Vou definir aqui o meu triângulo, né? Define triângulo. E toda linha que eu quiser desenhar naquele meu plot, naquele meu gráfico, eu posso fazer ele chamando o método plot do meu objeto eixo, né? Axis, que eu chamei. Então, nesse chamado aí para o método plot, eu defino qual que vai ser a posição x e y da minha linha, assim como um todo. E sendo uma linha, ela tem um ponto onde ela começa e tem um ponto onde ela termina. Aí vamos fazer um teste aqui só para a gente entender. Por exemplo, eu vou colocar aqui que a posição x inicial e final vai ser 0 e 1. E a minha posição y inicial e final também vai ser 0 e 1. Só para a gente ver o que vai acontecer aqui. Além disso, a gente também define a cor dessa linha. Aí faz sentido, eu acho, botar umas cores assim diferentes, umas cores que destaquem, por exemplo, azul, que é uma cor que a gente não usou ainda aqui nesse exemplo. E o label, que vai justamente mostrar no meu gráfico um nome para aquela linha, para aquele segmento que eu desenhei. Eu vou chamar de cateto por enquanto, né? Depois eu vou colocar certinho o cateto oposto, adjacente, vou deixar só cateto ali por enquanto, só para a gente ver. Então eu vou rodar aqui só para ver o que vai aparecer. Ah lá, tá vendo? Apareceu essa linha aqui. Legal. Eu vou usar esse método axplot para desenhar os lados aí do meu triângulo certinho aí, do jeito que eu quero. Se a gente quiser, por exemplo, a gente pode definir aqui, por exemplo, para o eixo y, que tanto o ponto inicial e final do meu y vai ser 0. Aí a linha vai estar rente assim ao eixo. Aí vamos supor só por enquanto que esse cara aqui vai ser meu cateto oposto, aí eu vou fazer as demais linhas. Esse cara aqui vai ser o cateto adjacente, aí vamos testar aqui, eu vou colocar meio e meio, e o y aqui vai ser, por exemplo, 0 e 1. E a cor, vamos botar verde. Aí vamos fingir por enquanto que esse vai ser o meu cateto adjacente. Vou rodar aqui só para ver como vai ficar. Não ficou numa posição boa. Ao invés de meio, vamos botar aqui 1 e 1. Aí vai ficar na posição x1. Ah lá, ficou aqui. Ok. E vamos finalmente montar o que seria a hipotenusa. A hipotenusa, ela tem que conectar exatamente aqui, ó. Tem que conectar exatamente assim. Então, tanto o x quanto o y vão começar em 0. A questão é que o x vai chegar em 1. E o y vai começar em 0 e vai terminar em 1 aqui também. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer umas mudanças. Eu vou mudar, a aresta da hipotenusa vai ser vermelho, mas eu vou trocar a cor dos eixos aqui. Eu vou pintar os eixos de preto, não faz sentido o eixo ser vermelho, né? Vamos rodar aqui só para ver como fica. Olha lá, legal. O único problema... Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse método aqui de definir triângulo e colocar depois dos eixos, porque ele está desenhando o eixo depois do triângulo e aí ele tampa, tá vendo? Não dá para ver a aresta azul ali. Essa ordem do desenho é bem importante. Ah lá, agora a gente consegue ver direitinho o que seria, entre aspas, aqui o meu cateto adjacente, esse aqui seria o cateto oposto, verdinho, e a hipotenusa de vermelho. O nosso ângulo θ, ele está aqui. Beleza, então eu já defini o triângulo, mas não está correto esse triângulo aí que eu fiz. Eu preciso agora atribuir a função seno e cosseno a ele. E como é que a gente vai fazer isso? Vamos começar aqui definindo, por exemplo, que aqui vão ser 30 graus. Né? Faz sentido que o meu primeiro teste aí, eu vou definir o seguinte, que o meu ângulo θ vai ser 30 graus e vamos ver como isso vai afetar o meu triângulo. Aí a gente vai ter que lembrar das definições que eu mostrei para vocês no vídeo passado, né? E vai ser importante para entender. Não dá para eu ficar reexplicando as coisas o tempo todo, não. O que eu posso fazer? Eu posso definir o meu ângulo D aqui, por exemplo, vai ser 30 graus, e o meu x e o meu y. O x e o y, o x vai definir o tamanho, o comprimento desse cateto adjacente, que é o azul, e o y que eu fiz ali vai definir o tamanho, a altura e o comprimento desse cateto oposto aqui, que é o verde.
Aí, acho que até para relembrar, então, rapidinho só algumas coisas, eu vou até abrir o Paint aqui do lado. Só para quebrar um galho aqui. Quando você tem, por exemplo, esse círculo trigonométrico, aí vai ficar horrível o desenho porque eu estou usando o mouse, tá, pessoal? Mas, por exemplo, tá aqui o meu triângulo, né? Esse aqui é o meu ângulo. O que o meu seno vai me dar aqui, assumindo que esse círculo aqui é unitário? Né? O seno, ele vai me dar esse y aqui, ó, essa altura desse triângulo em relação a esse ângulo aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Como a gente lembra, o seno... aqui eu vou ter que escrever, não vai ter como não. Vou ter que usar o texto aqui, mas... O que é o seno desse ângulo θ aí? Vou chamar de seno de t aí por enquanto, desse ângulo t aí. Vai ser esse y, foi o que eu mostrei no vídeo passado. Então, né, lembrando que na verdade a definição, a fórmula do seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. A hipotenusa é 1, a hipotenusa é 1 porque o raio do meu círculo unitário aí é 1. Então, é y dividido por 1, né, esse y dividido por 1 dá y. Então, eu acho o meu y por meio do seno do ângulo ali que eu quiser. Então, o que eu vou fazer? O meu y vai ser o seno, aí eu chamo o método sin, porque seno em inglês é sin, sei lá como eu falo, sin. Math sin, esse é o método aqui para seno de 30, ou de D ali no caso, que é o ângulo. Aí, opa, tem que tomar cuidado com uma coisa aqui, né? Deixa eu ver se ele mostra isso aqui, só para a gente ver. Não mostra em maiores detalhes, não. A questão que lembra que eu falei para vocês que um ângulo pode ser definido em graus ou em radianos? Pois então, essa fórmula, na verdade essa fórmula não, essa função do Python, mathsin, só trabalha com valores em radianos. Então, você tem que passar, o D ali no caso, o parâmetro que você passa para essa função seno tem que ser radiano. Se você passar graus, ele vai achar que é radiano. Essa função precisa receber algo em radianos. Então, se eu estou trabalhando com graus, eu tenho que converter de graus para radianos. E para isso eu tenho um outro método, que é o math.radians. E aí, beleza. Agora que eu passei... Agora, o que está acontecendo aqui? Esse D está em graus, math.radians converte aquele ângulo D ali para radianos, e aí esses radianos são passados para a função seno ali do Python, beleza? Uma coisa que eu não abordei no outro vídeo, mas que talvez seja bom comentar, é como que você converte, né, de graus para radianos e tudo mais. Não é difícil essa conta, é só você pensar o seguinte. Então ali você vai fazer uma regra de 3 e você vai ter 180 vezes x de um lado e 30 vezes π do outro. E aí aquele 180 você vai passar ele dividindo e você vai ter x é igual a 30 vezes π, todo esse cara aqui dividido por 180. Aí no fim das contas, qual que é a fórmula para você converter de graus para radianos? É só você pegar os graus que você tem, multiplicar por π, e tudo isso aqui você divide por 180. Então é só você fazer isso. Pega os graus que você quer converter, multiplica pelo π, que é 3,14 mais um monte de coisa, e divide isso tudo por 180. Isso vai te dar em radianos o que você precisa. E é isso que essa função aqui, math.radians, faz. Aí beleza, vou até deixar isso aqui comentado, né? Não sei se é necessário não, mas vou deixar aqui comentado, que aí vocês podem ver depois. Então, basicamente, você aplica uma regra de 3 para fazer essa conversão aqui. Então, beleza, a gente fez até o desenhozinho no Paint, né? Para representar justamente como é que eu sei o Y, e agora eu tenho que fazer a mesma coisa para o X. Eu quero saber esse X aqui, como é que eu sei esse X? Esse X, ele na verdade é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E da mesma forma, dividindo esse cateto adjacente pela hipotenusa, a hipotenusa é 1, vai sobrar só o cateto adjacente. Esse cateto adjacente é x. Então,
No fim das contas, o que é o seu cosseno? O seu cosseno de t aí, no caso, né, o t esse é meu ângulo aqui, porque né, digitar o θ aqui vai ser meio complicado, vai ser x. Então esse x aqui, como é que eu sei esse x em relação a esse meu ângulo? É só eu calcular o cosseno desse ângulo aqui, eu vou ter o comprimento desse x. E é a mesma coisa que eu vou fazer aqui nesse código agora. Então eu vou pegar esse x aqui, math, cos, né? Ah lá, agora apareceu, ó lá, retorna o cosseno medido em radianos. É a mesma coisa no caso do seno ali. Então eu vou ter que fazer a mesma coisa aqui. Posso até fazer o seguinte aqui, se eu quiser. Ângulo em radianos é esse cara aqui. E aí eu passo o ângulo em radianos aqui e passo o ângulo em radianos aqui também. Legal. Então eu tenho meu x e meu y. Agora, esse x e esse meu y eu posso passar por parâmetro para essa função. Lógico que eu vou ter que adaptar esse método que eu criei, de plotar o círculo unitário. Eu vou ter que passar o x e o y aqui também. Esse x e o y que eu passei por parâmetro aqui, eu vou usar para definir direitinho o cateto oposto, o adjacente e a hipotenusa. Então, como a gente viu, até por esse meu desenho no Paint, o que é, por exemplo, o meu cateto adjacente? O meu cateto adjacente, ele começa na posição x, aonde termina o cateto oposto. A posição x onde ele está é justamente aonde o cateto adjacente termina, e esse cateto adjacente aqui é x. Então o que eu vou fazer? No meu cateto oposto aqui, ele vai começar aqui nesse x e terminar nesse x mesmo. Até antes disso, deixa eu fazer um negócio aqui que eu lembrei que é importante eu fazer. Eu vou chamar aqui o método PLT Legend, que o que ele faz? Ele mostra esses rótulos cateto oposto, adjacente e hipotenusa para todo o meu triângulo. Deixa eu rodar aqui rapidinho. Rodar aqui também, que aí ele vai aparecer. Ah lá, apareceu. Agora que eu vi que está até trocado, né? Na verdade, o oposto e o adjacente aqui do meu exemplo aqui, eles estão trocados. Mas não tem problema. E ficou trocado aqui na legenda. Deixa eu arrumar aqui. Deixa eu arrumar aqui. Legal, esse cara aqui vermelho é hipotenusa. O cateto oposto é esse verde aqui e o adjacente é esse azul. Agora está tudo certo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é definir para o meu cateto oposto. O meu cateto oposto ele começa em x aqui e termina em x aqui. Porque o x é exatamente aonde o meu cateto adjacente aqui vai terminar. Onde ele terminar que eu vou desenhar essa linha vertical aí que vai ser meu cateto oposto. E o meu cateto oposto ele começa com o y igual a zero mesmo e vai até a altura y. Então faz todo sentido que eu defina aqui como y. Já o cateto adjacente, ele começa com x igual a zero e termina nessa posição x aqui, seja lá qual for. Então eu vou definir aqui x. E para fechar, a hipotenusa começa aqui na origem 0 e 0. O x dela vai ser aonde o cateto adjacente termina e o y vai ser aonde o cateto oposto termina. Então aqui vai ser x, né? A posição x dessa hipotenusa começa em 0 e termina em x. A posição y começa em 0 e termina em y. Aí vamos rodar agora, vamos ver se está tudo certo, se eu esqueci alguma coisa. Ah lá, parece que não. Ó. Como a gente pode ver aí, esse cara aqui é quando a gente tem 30 graus, né? Então aqui tem um ângulo aqui 30 graus. Nessa situação, o meu triângulo ele vai estar representado dessa maneira. Mas e se eu quiser saber, Lucas, eu quero saber qual que é o valor do meu x e do meu y? Eu posso botar aqui embaixo se eu quiser, né? Eu posso adicionar, ou até antes, né? Eu posso botar aqui meu print x igual a, e eu coloco aqui o x, e o meu print y aqui igual a y, né? Deixa eu rodar aqui. Ah lá, o meu x deu 0,86, então esse x aqui, essa linha aqui, vai de 0 até essa posição aqui. Essa posição aqui é o x igual a 0,86. E nesse verde aqui, essa posição aqui, o meu y igual a 0,49, quase 0,5. É praticamente 0,5, né? A gente até consegue observar isso pelo próprio plot aí do meu gráfico, né?
Se a gente quiser dar um zoom maior ainda, a gente até consegue, ó. Deixa eu ver aqui. Ao invés de botar menos 1,1, vamos botar aqui 0,1. Aí a gente vai dar um zoom no quadrante mesmo. E aqui 0,1 também. Deixa eu dar um zoom aqui agora e rodar aqui. Ah lá, tá vendo? Ó, agora dá um zoom, fica bem próximo, acho que fica melhor de ver. Ah lá, realmente aqui é 0,86, esse x aqui, e esse y é meio. A gente pode pegar essa mesma ideia, aí deixa eu dar uma organizada no código. Eu vou tirar esse cara aqui, eu vou adicionar um texto aqui, no caso eu vou deixar aqui como comentário, depois eu na hora de postar esse notebook, eu arrumo ele para ficar mais bonitinho. De repente boto até um LaTeX, né, alguma coisa assim, mas beleza. Então esse código todo aqui é só para produzir para 30 graus. Vamos pegar agora um ângulo diferente para ter como comparar. Então vamos testar agora aqui, por exemplo, com 45 graus. Então vamos adicionar aqui. A única coisa que eu tenho que fazer agora é trocar aqui por 45. O código é o mesmo. E aí a gente roda. Olha lá, 45 graus, agora o que aconteceu? A abertura aqui do ângulo foi um pouco maior, o x está diminuindo e o y está aumentando de tamanho. Os dois estão com valor 0,70. É legal, né? Vamos testar agora maior ainda. Vamos testar aqui, por exemplo, 70 graus, só para a gente ver como que fica. Então eu vou trocar aqui por 70, vamos rodar aqui, o resto é do mesmo jeito que está. Olha lá, o nosso x agora é 0,34, ficou pequeno, e o nosso y está quase atingindo 1. Então, a gente vê direitinho aqui como o triângulo vai se ajustando sempre em torno desse círculo trigonométrico. Aí talvez vocês se perguntem, mas o que acontece, Lucas, por exemplo, se for ainda maior? Vamos testar aqui, por exemplo, 120 graus. Né? O que vai acontecer? Vamos gerar o código aqui, 120 graus, vamos rodar. Vamos fazer aqui 120 graus, vamos rodar. Ah lá, agora deu um problema por conta do zoom que a gente está dando. Né? Lembra que eu defini aqui o zoom, esses limites aí do meu gráfico? A gente pode ajustar esses limites aí para respeitar esse x e esse y que eu estou passando. De que forma? Vamos fazer um teste aqui, vamos ver se funciona. Acho que a melhor forma de tratar isso aqui vai ser com uma condicional, né? Um if. A gente faz o seguinte, if. Se o meu x for positivo, se o meu x for maior que zero, o que eu faço? Eu deixo o meu limite entre menos 0,1 e 1,1. Caso contrário, aí o que eu posso fazer? Aí ele vai começar em menos 1,1 e vai até 0,1. Eu acho que isso resolve esse problema. Deixa eu ver se vai afetar 30 graus. Não afetou 30 graus. Não afetou 45 graus. Não afetou 70 graus. Vamos ver se para 120 graus vai funcionar. Funcionou, né? O nosso cateto oposto agora está aqui. Cateto adjacente está aqui, e essa nossa hipotenusa, e o ângulo aqui, na verdade, os 120 graus agora, você tem que considerar que essa voltinha toda aqui, ó, né? Essa voltinha toda aqui, né? Toda essa voltinha aqui é os 120 graus agora. E, de fato, o nosso x agora começa aqui em 0 e vai até menos 0,49, e o nosso y aqui começa em 0 e vai até esse 0,86 aqui. A gente pode testar com outro valor aqui um pouquinho maior, por exemplo, 170 graus. Aí a gente troca aqui 170 graus. Olha lá, agora é quase 180 graus esse cara aqui todo. A nossa hipotenusa é sempre 1, né? A questão é a inclinação dela. O nosso cateto oposto ficou pequenininho, 0,17 só de comprimento. E o nosso cateto adjacente deu quase 1. Aí, só para a gente ficar perto aqui de finalizar, vamos testar agora 220 graus. Vamos pegar esse mesmo código aqui que eu fiz, vamos colocar aqui 220 graus. Acredito que vai dar problema. Olha lá, de novo, o problema foi esse zoom.
Essa questão do zoom agora, como é que a gente pode resolver? A gente pode aplicar essa mesma ideia aqui dos limites para y também. E aí o que eu vou fazer? Se o meu y for maior que 0, aí o meu limite ali de y vai ser começando em menos 0,1 até o y igual a 1,1. Considerando os quadrantes superiores, né, os que estão com y maior que 0, e sendo abaixo de 0, aí ele vai olhar o quadrante inferior, os quadrantes inferiores. Acho que agora está tudo certo. Vamos rodar aqui e ver se está tudo certinho. Ah lá, realmente, esse cara aqui é o meu cateto adjacente. Agora os dois ficaram... na verdade, você tem que tomar cuidado que o que ele está mostrando aqui, na verdade... Agora que ele está trabalhando com negativo, seria basicamente até onde vai esse x e aí até onde vai esse meu y, né? Esse cara já não é mais um comprimento. Esse x aqui está indicando que o x vai até a posição menos 0,76. Olha lá, esse cara aqui. E o meu y aqui vai até a menos 0,64. E o ângulo, ele... Agora é esse cara todo aqui, ó. 220 é essa volta inteira aqui. Vamos fazer só mais um. Vai pegar o outro quadrante, só para a gente ver se está tudo certo, né? Vamos pegar aqui 330 graus. E aí o código aqui, a gente vai botar aqui 330 graus. Vamos rodar. Ah lá, pegou esse quadrante aí. O x é positivo, vai até 0,86 e o y é negativo, vai até menos meio. Tá certo, gente? É basicamente isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. E nos vemos na próxima. Falou!